Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Que maravilha, podemos estar mais um dia estudando, aprendendo da palavra do nosso Senhor e empolgados aqui na nossa missão. Que seríamos de nós sem a missão? E hoje nós estamos com uma pessoa inédita, que é a Edneia. Né, Edneia, foi um prazer enorme te conhecer, Edneia. Edneia também faz parte do nosso grupo e gostaria que você se apresentasse aí, falasse um pouquinho de você para nós. Ai, nós estamos juntas nesse grupo, pelo menos desde 2020 eu estou nesse grupo. Meu nome é Edneia Vendler da Rocha, atualmente estou aposentada, mas mulher não aposenta, né? E eu sou professora de artes visuais, eu sou especialista em arte terapia e atualmente ainda estou estudando a psicologia organizacional. Eu gosto muito dessa dinâmica, esse processo de estarmos em ação. Acho que a mulher, ela nunca, se ela estagnar, acho que a gente perde a essência, né? Eu sou casada com o Pedro Paulo há 30 anos, nós temos duas filhas, a Rebeca e a Raquel. Eu sou adventista desde que nasci. Já ouvi as palavras da minha avó, da minha mãe, e as minhas filhas ouviram as minhas. Eu amo pertencer à denominação adventista e eu amo vocês. E vamos Ai, nós, né? ai, que lindo, né, Nádima? Nádima, É, bem-vinda. Nossa, que só amor declaração. mesmo. Já estamos juntos. Ai, Seja que louvado. muito obrigada, Edneia, por essas palavras tão bonitas. Ficamos muito felizes. Nádima também, seja muito bem-vinda. É muito bom ter você aqui conosco. A Nádima sempre aí embelezando o nosso estudo com as suas palavras, com a sua beleza também e com a sua presença. Ah, é muito bom. Eu gostaria já de começar pedindo para nossa querida Edneia fazer uma oração Uhum. para iniciarmos mesmo a nossa nosso pequeno bate-papo. Vamos lá, Edneia? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, graças nós te damos, ó Pai, porque nós pertencemos à tua família. Nós somos irmãs em Cristo Jesus. E obrigada, Pai, por esse privilégio de nós abrirmos a tua palavra e estudarmos e tirar daqui, ó Pai, o proveito para a nossa vida espiritual. Nos use, Pai, como os teus vasos, vasos para a tua honra e a tua glória. E abençoe todas as pessoas, Pai, que neste momento estão envolvidas nessa missão, ó Pai, de estudar a tua palavra e fazer discípulo aonde nós estivermos e com quem nós falarmos. Perdoe, ó Pai, nossos pecados e nós desejamos, ó Pai, neste momento a presença do teu Santo Espírito para direcionar a nossa mente para o nosso estudo. E nós te agradecemos, ó Pai, por esse privilégio. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém. Gente, a lição hoje está legal, hein? Esther e É, Mordecai. Mordecai. Olha, eu amo estudar sobre Esther, nossa rainha. Gosto É, muito, aprendo sempre aprendendo muito e dessa vez, olha, superou o meu aprendizado. É, o verso para memorizar de hoje, ele está em Isaías 49, verso 6, e diz assim: Farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação, até os confins da terra. Gente, que verso! Esse verso ele está falando aí, fazendo uma intimação, né, para nós. Vamos trazer agora para nós, para mim, para Débora, para Edneia, para Nádima, para você que está assistindo, escutando aqui. Esse verso é exatamente uma convocação do Senhor para nós. Esse verso, eu acho que esse verso ele se encaixa muito bem para o estudo de todo esse trimestre. Ele resume muito bem o estudo de todo esse trimestre, porque ele nos chama para a missão, né? Nós somos luz, representamos a Cristo onde a gente estiver. E o que eu achei muito bom nesse estudo de Esther e Mordecai é que eles nos mostram
que a gente não precisa falar explicitamente de Deus, de Cristo, para podermos representá-lo. Estranho ouvir assim, né? Mas é exatamente isso. Não precisa eu ficar o tempo todo, eu não preciso citar a Cristo, é a minha atitude. Gente, isso para mim foi assim, o ponto-chave da lição, né, do nosso guia de estudo dessa semana. Esther e Mordecai também nos mostram que nós não precisamos assim ser pastores ou líderes religiosos para a gente cumprir a nossa missão, para a gente fazer a pregação do evangelho. Nós não precisamos de nada disso. Nós devemos cumprir a nossa missão onde for e na posição que eu e você estiver. Esse livro, o livro de Esther, ele não tem referências explícitas a Deus. Em momento nenhum a gente vai ver lá falando de uma forma muito clara de Deus. E eu não tinha parado para pensar nisso. É muito interessante, porque tem pessoas que elas só vão ter acesso à mensagem de salvação através das nossas atitudes e sem precisarmos falar o nome de Deus, o nome do Senhor. Por exemplo, existem muitos lugares hoje em que não se pode pregar o evangelho de forma aberta, como nós estamos fazendo aqui. As pessoas elas não têm liberdade para poder estudar a palavra do Senhor, para poder ler a Bíblia, ou estudar sobre Jesus, enfim, elas não têm liberdade nenhuma para isso. Se elas fizerem isso, elas colocam em risco a sua própria vida e até mesmo da sua própria família. Então, para que hoje, eu e você, aqui no Brasil, no nosso meio, pregar o evangelho, nós precisamos ter um certo nível de liberdade e também de vínculo, né, com a comunidade em que a gente convive para poder fazer essa pregação. E a gente faz tranquilamente, a gente usa a internet, a gente usa a igreja, a gente usa a nossa casa, no nosso trabalho, e a gente fala, as pessoas sabem que eu sou cristã, as pessoas conhecem. Agora, vamos lá. Imagine quem está em um país que não permite você ter outra religião, outra fé que não seja imposta. Nesses lugares, como que o evangelho vai ser pregado? E aí, eu pensava assim, olha, Deus, ele vai mandar visões, vai mandar sonhos, e Deus vai mostrar, vai revelar, se revelar de diversas formas. Mas eu não tinha parado para pensar como o livro de Esther e Mordecai aqui, o livro de Esther nos apresenta. Às vezes nós precisamos demonstrar os nossos princípios. Eles devem estar tão firmes que não precise eu falar o nome de Deus, mas eu preciso seguir esses princípios, a ponto das pessoas elas olharem para mim, por exemplo, na minha atualidade, no meu trabalho. Mesmo que ninguém saiba que eu sou cristã, as pessoas elas devem olhar para mim e falar assim: pode confiar na Débora porque ela é honesta. Pode confiar na Débora porque ela é uma pessoa muito correta, ela é justa. E aí os frutos do Espírito Santo estarão sendo demonstrados através da minha atitude, mas a pessoa ela não precisa nem saber que eu sou cristã, que eu tenho uma denominação a qual eu represento. E nesses países, nesses lugares em que não é permitido de maneira livre a pregação do evangelho, essa é uma maneira correta de se pregar o evangelho. Sem você falar o nome de Deus, é só você seguir os mandamentos do Senhor. Se você tem esses princípios firmes, as pessoas vão vir até você, você vai ser luz, porque você já vai ser diferente. Isso é muito legal. Tem pessoas que elas só vão conhecer a Cristo assim,
Porque se você chegar também nelas direto falando, olha, Jesus te ama, Jesus quer transformar a sua vida, às vezes a pessoa ela já tem um bloqueio, não, 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 nem fala. Mas quando você chega com amor, se oferecendo para ajuda, um ombro amigo, uma parceira, essa pessoa, dificilmente a pessoa vai falar, não, não, não quero. Não, não quero amigos. Não, eu não quero ninguém perto de mim. Dificilmente a gente vai ver isso, né? A pessoa vai ter que estar realmente com algum problema seríssimo de relacionamento para não querer se aproximar de você. Tem pessoas que só vão conhecer o amor de Cristo através de mim e das minhas atitudes, desta forma. E algo que eu aprendi, e aí eu lembro do post-it da Nadima, e que eu gostaria que vocês lembrassem, olha, nós não devemos jamais subestimar nosso relacionamento com as pessoas, porque o nosso relacionamento com as pessoas prega o evangelho. Essa é a mensagem assim, que eu gostaria já de deixar para vocês. Nosso relacionamento com as pessoas, vamos falar de Cristo, sem precisar falar o nome dele. Então, essa é uma das histórias lindíssimas, vamos dizer assim, ao quadrado da Bíblia. Normalmente as crianças gostam muito da história de Daniel, de Davi, por causa de Jonas, mas a da Esther é imbatível, principalmente para as meninas, e isso a gente leva até a adolescência, porque é meio conto de fadas, assim. Vamos pensar, a menininha pobrezinha, estrangeira, sem pai, sem mãe, criada por uma outra pessoa. Então, a gente dá essa floreada, mas isso não é um mito. Isso é uma realidade. Quando essa história está na Bíblia, ela tem um propósito e um objetivo. Porque nós estamos inseridos em muitos contextos. Eu estou numa região, outra. Cada um de nós vai ser uma luz onde estiver inserido. E lá nós estivermos, as pessoas vão notar que a gente é diferente. E eu quero já trazer dois casos bíblicos. Por exemplo, quando Moisés subiu no monte, ele teve um encontro com Jesus, com Deus, ele voltou assim maravilhado. Eu imagino ele descendo o monte, meio que flutuando, e quando ele chegou, as pessoas, o que está acontecendo com você? Ele tinha um brilho diferente. Ele não sabia. Ele não sentiu, mas as pessoas sentiram. Ele não viu, mas as pessoas viram. Então, Débora, Edneia, onde vocês forem, esse brilho vai com vocês. E vai com você aí que está ouvindo a gente também. E essa é a diferença. Então, pensa numa garotinha. Tudo que eu falei aqui da Esther, que é a Radassa, mas ela tinha um brilho diferente, porque ela tinha a companhia de Deus. Ela tinha fé. Por quê? Porque teve alguém que a carregou, né? E mostrou esse Deus tão maravilhoso, que ela podia confiar, mesmo que ela não visse, que ela não sentisse, mesmo que eles estivessem todas as entrelinhas, como a Débora falou, não está escrito o nome de Deus, mas Deus está presente nesse livro para mostrar. Não importa onde você vá, Deus tem que estar presente e vai mostrar. Segunda historinha do dia, tá? Eu tenho um sobrinho, ele é bem grande, acho que até já contei isso aqui, e ele precisava de roupa, e ele é pastor, então uma roupinha mais social. E ele morava na época muito longe, lá em Rondônia. E eles estavam passando aqui por São Paulo, vamos até José Paulino, que é um centro que tem muita roupa, não tem tantas lojas masculinas, mas tem algumas. E quando ele chegou, a primeira coisa ele perguntou para a moça, vocês aceitam cartão tal? Sem problemas. Porque imagina, ele experimentar todas as roupas, porque para um homem já não é fácil isso, nem para a gente, né? Aí ele experimentou, deu tudo ok, aí, então, essas aqui eu vou levar. Quando pôs no balcão, que ele tira o cartão, a moça falou, a gente não aceita esse cartão. Tipo, como assim? Eu perguntei antes, né? Não, e tal, e os dois começaram a falar, ela falou, olha, tem banco aqui perto, você vai lá e você retira. Mas ele falou, mas se eu for retirar, não dá para eu tirar o tanto que... E, olha, estavam assim conversando, chegou o dono da loja aqui. Chegou não, ele devia estar no fundo e viu toda a situação. E ele falou assim, pode levar a roupa, depois você deposita. Daí todo mundo... José Paulino, São
isso, nesse tempo que nós estamos, pode ir, pode levar roupa, deposita. Eu vi que você é diferentinho. Não estava escrito aqui. Vocês entenderam o que é ser diferente? Eu não preciso estar falando, galera, sou cristã, tcharará. Não, vai estar fluindo assim, ó, dos poros, da minha vida, das minhas ações, o que eu fizer. E foi isso que aconteceu com esse tio. Ele viveu isso e ele passou. Então, quem é o tio que adotou e que ensinou e que encorajou e que motivou e que fazia de tudo, porque o foco dele era, lógico, a salvação dessa garotinha. Mordecai, ele era uma pessoa muito consagrada. E ali tinha assim, cada governo tem um estilo de governança. E foi interessante porque uma pessoa do governo recebeu uma honra especial. E a honra era a seguinte: todas as pessoas, ao passarem por você, vão ter que fazer uma reverência, como se aquela pessoa fosse um santo, é um gesto de adoração. E o Mordecai falou: não, pode acontecer o que for comigo, mas eu não vou me curvar diante de uma pessoa. Não era o se curvar por não ser humilde, pelo contrário, ele sabia quem ele era e quem ele adorava. Ele falou: eu só adoro a Deus. Então ele não se curvou diante de Amã. Olha só. E daí, quando isso aconteceu, o homem não gostou. Mas ele não ficou com medo das consequências. Então, é isso que nós temos que ver. Quando eu estou ligado com Jesus, grudadinho lá, vou em relação a essa relação com Deus, mas eu vou cuidar para que eu não escandalize alguém, mas as pessoas vão ver. Então, ele primeiro, o que eu aprendo com Mordecai, não importa o que aconteça, seja fiel a Deus. Seja fiel aos seus princípios. No caso, ele era um judeu e ele não faria algumas coisas como judeu. E é tão interessante que quando esse Amã vai lá fazer toda aquela trama que a gente sabe, e ele fala para o rei, ele fala assim: é um povo diferente, não come as mesmas coisas que a gente, não guarda o mesmo dia que a gente. E começou a falar um monte de coisa. Ele deu assim a ficha do que é ser um verdadeiro cristão, aquele que adora a Deus de verdade e que não vai fazer algumas coisas mesmo. E isso é muito interessante. Aí vem a crise e o Mordecai fala para Esther: e aí, menina? Será que não foi para esse tempo? Por que será que Deus colocou você aí, nesse lugar? Só porque você é bonitinha? Ele não precisou falar nada disso. Ele simplesmente falou assim: por acaso você não está aí porque você vai precisar ter um brilho especial, uma iluminação especial? E sabe o que foi que sedimentou a fé dessa menina? A oração. E ela falou: tudo bem, vamos fazer um combinado, um acordo. 3 dias de jejum e oração. Todos. Pode contar para todo mundo, as minhas servas aqui vão fazer isso também, eu também vou fazer, porque havia uma regra. Se ela fosse à presença do rei sem ser convidada, o rei podia falar: ih, hoje eu não quero te ver, mandava matar na hora. Então era terrível. E ela sabia disso. E ela também fala uma coisa assim que para a gente é difícil. Ela falou assim: ó, eu vou jejuar 3 dias, minhas servas vão jejuar 3 dias, você vai jejuar, Mordecai, mas todas as pessoas que você conhece, que você avisar, e se perecer, pereci. A minha parte eu estou fazendo. Isso é ser fiel. Ela foi testada, mas ela tinha certeza e segurança de quem é que dava esse brilho, essa iluminação para ela. Então, não importa onde a gente esteja, a provação que a gente passe, o nosso papel aqui é deixar brilhar essa luz na gente. E a gente vai poder passar isso para as outras pessoas de uma forma especial. Então, eles eram estrangeiros, ela estava vivendo num palácio, ela tinha que seguir as regras daquele lugar, desde que não infringisse suas regras e sua convicção espiritual, certo? E daí ela pediu: jejuem, orem mais. E o que não é o assunto aqui do jejum, mas por que parar de comer ajuda?
nessas crises. E a gente também é bom aprender isso, né? O cérebro, no período da digestão, o sangue flui um pouco menos aqui, tipo, a gente raciocina menos um pouquinho, porque ele vem para a região do estômago, para poder fazer a digestão. Eu fiz até assim que é o movimento, né? Quando eu não como, o sangue vem todo para cá. E é essa parte que a gente adora a Deus. Então a gente tem uma reflexão muito maior, com mais profundidade. E era isso que Esther queria. Vamos estar em profundidade entregues nas mãos de Deus, porque é Ele que vai cuidar. Então, às vezes, a gente quer conquistar uma pessoa para Jesus e falar uma série de coisas, mas a gente tem que fazer assim: qual é a minha parte? Eu vou dar esse despertamento, mas Deus faz a parte. Muito especial. E eu achei muito legal isso. E quando a Esther, ela pronta, então, todas aquelas coisas, eu fico imaginando ela na portinha lá do rei. Ele morava numa outra casa, tá? E eles já estavam casados há algum tempo, era o costume deles. Ela se arruma, ela não Toda, né? perde ali. Impecável, né? Eu achei Impecável. interessante, Nádia, nós mulheres, eu fiquei encantada que ela ficou muito tempo ali, tanto no preparo dela para ir à presença do rei quando ela foi escolhida, e depois também nessa É, questão do jejum, ela se preparou, ela não foi. Aí ainda pensei assim, isso cai entre nós mulheres, né? Quando a gente tem algo difícil, né, para resolver, acho que Esther estava num momento crucial, era a fé sim. que estava sendo posto em xeque. E aí eu pensei assim, o jejum, 3 dias, você imaginou como você fica fina, elegante, plena? Você venceu o que é de pior, você venceu a si mesma. E aí você está na presença do rei. Eu fiquei encantada nessa parte quando fala do tempo. E eu tenho certeza que naquele rei, ela sendo a rainha no lugar de Vasti, né? Ela tinha todos os privilégios, tudo ao alcance dela. Mas é nessa hora que ela reverte. Eu tenho tudo, mas ó, vão vir comigo. E é nesse preparo que eu fico encantada com a rainha Esther. Eu realmente, toda a história, quando a gente estuda, desde pequena, a gente se imagina, né, eu, né, Esther. E nessa questão da prova de fé, não sei se você vai colocar mais alguma coisa ainda, Não, não, pode colocar. nessa prova de fé, a gente vê que é uma trama, é uma conspiração, né? Porque essa questão de Mardoqueu, Mordecai, ele se manter firme às convicções, e aproveitando também, Deb, você falou uma coisa muito importante, quando nós somos chamados, às vezes nós não vamos poder abrir a palavra de Deus. E às vezes, aonde você estiver e com quem você estiver, a única Bíblia que essa pessoa vai poder ler é através de você. E eu acho que isso, ao longo do livro de Esther, fica bem claro, quando aqui no comentário da nossa lição fala que nenhum comentário é feito no livro de Esther falando do amor de Deus, dos mandamentos, de Jesus, mas tudo está intrínseco. E achei muito, assim, coerente a gente pensar de como nós exercitamos a nossa fé. E a gente viu que foi organizado, né, o jejum, a oração, para que ela tivesse poder, né, mas o poder não era dela. E a gente sabe, de acordo com os ensinamentos que ela foi educada por esse pai, né, adotivo, e eu acho que ela cresceu ouvindo do Torá, dos profetas, e ela tinha isso, ela vivia isso, não precisava abrir o Torá ali e dizer, olha, vamos fazer isso em nome de Deus. E ali, quando ela vai perante o rei, a gente fica assim, imagina o nervosismo dela, mas eu acho que a fé é aquela questão, né? A fé move montanhas, né? Acho que ele moveu aquele momento e Deus estava ali, e quando o rei concedeu, né, o que ela pedisse. E aí a gente tem toda a questão na liturgia de nós, da Bíblia, né, no livro de Esther, quando o rei diz, né, ó, minha amada, pede que eu te dou, né? Ele amava, né? Era a rainha, e é concedido um pedido. E aí ela, em vez de pedir, fica assim, pede, pede, nossa ansiedade, né? Mulher, né, quer logo falar, falar, né? Mas ali ela estava jejum 3 dias, espiritualmente o espírito elevado, junto aos céus, e ela marca o segundo encontro. Aí tem toda aquela trama, né?
que Amã fez por trás, o ódio, e aí vem a questão de que é concedido, tem toda aquela parte que a gente leu na história, que é descoberta essa trama, ali, aí vem, né, o significado da palavra pur, foi lançado sorte para que tivesse dia e hora marcada para que houvesse a matança desse povo que tanto estava ali, né, causando toda essa rivalidade, Amã, e dizia para o rei, né, esse povo, ó, como você falou, eles fazem tudo ao contrário do que o Senhor manda, né, o decreto, as suas leis. E esse povo, o povo judeu, ele tem um dia e hora marcado para morrer. Só que a Esther, ela não pensa só na vida dela, é no povo. E esse Pur, que é o dia da sorte, é o Purim. Depois de tudo concedido, os judeus eles são vitoriosos, eles têm a permissão de se defenderem. E nessa defesa é aquele agir de Deus, como nós vemos lá desde a história, quando Deus falava para os profetas, olha, não precisa fazer nada, só lute ou só toque a trombeta, porque eu lutarei. É esse mesmo Deus agindo aí novamente. Então, é um resgate da história, né? Acontecendo novamente no livro de Esther. E Purim ficou a questão marcado como um dia de festa, depois da libertação desse povo. E a Esther, ela poderia ter morrido, né? Mas ela pensou não só nela, né? Ela poderia se salvar, quer dizer, ela poderia ficar quietinha, não falar nada, mas não era esse o propósito divino, né? Era que todo o povo fosse liberto. E aí tinha uma lei, né? Essa lei foi decretada. E aí, como é que fica? É lei sobre lei, cancela essa lei? Não, não. Fez-se outra lei para que desse, né, ao povo judeu a honra da defesa, né? E aí eles vencem. Em todas as 127 províncias, eles vencem. E um detalhe que me chamou a atenção: eles não lançaram mão de espólio de guerra. Era um povo que eu acho aqui que fica entre, né, nas entranhas aqui, nas entrelinhas, era um povo farto, era um povo que não precisava do espólio de guerra, que isso era muito comum, né, nas guerras, tomar, né, as riquezas. E aqui, em 3 citações, eles não tomaram esse espólio, não lançaram mão do que não era deles. E essa festa ficou gravado, né, marcado no livro de Esther, que houve regozijo, houve festa, houve alegria, porque eles venceram, né? E ali o povo pôde viver em paz. E essa festa comemora a salvação, né? A salvação milagrosa desse povo judeu. Quando eu fazia faculdade, a gente traz para o nosso dia a dia, né? E na faculdade a gente tem a oportunidade de conhecer várias pessoas. Eu conheci uma judia, Ana Cecília, e a gente ao longo do ano, ficamos 4 anos juntas, e ao longo do primeiro ano a gente achava assim, nós ficávamos alegres porque ela tinha esses rituais judaicos e ela compartilhava na faculdade. E o que a gente mais gostava era esse dia do Purim, que acontece no 14º e 15º dia do 12º mês, que esse mês tem 29 dias, tem toda a especificação no calendário. E no culto à noite, eles fazem, né, a festa, igual o pôr do sol nosso. E no dia seguinte também, e eles leem, né, lido a Torá em público, né, nas sinagogas, e ali tem nesse encontro, e eles comem, bebem, festejam. E no dia seguinte, ela levava esses alimentos para a faculdade e também presente. E tinha eu e a Marcele, que nós éramos mais próximas. Gente, eu lembro que eu ganhei um perfume caríssimo, o By Flower. Gente, o perfume importado, mas era desse ritual. E a alegria com que eles partilham isso com a gente. E para mim ficou muito assim marcado também que nós não temos esse hábito. E é uma festa que para nós hoje a gente tem se aproximado, é o Thanksgiving, Estados Unidos, né? Ações de graça. E a gente não faz isso. Ações de graça. Nós também deveríamos, como povo de Deus, os adventistas, né?
nós temos essa consciência o dia de ações de graça, louvar, agradecer, e na lição nós entendemos e vemos que houve, né, para os judeus felicidade, regozijo, e eles, eu acho que cantaram, dançaram e exaltaram esse Deus maravilhoso que atuou tão maravilhosamente na vida de Esther em relação ao povo judeu. Muito bom, Edneia. No livro de Esther, a gente vê ali que se espalhou, né, ali por todas as províncias, a vitória do povo judeu. Uhum. E quando isso acontecia, e as pessoas, que nem você disse aí da sua amiga, que ela levava os presentes, as comidas, e era interessante, isso chamava a atenção, né? E aí, as pessoas que não eram do povo judeu, eram nativos ali das próprias províncias, muitos se converteram Sim. ao judaísmo após essa vitória. Eu gosto de pensar em duas coisas. Deus, ele é muito bom, ele supera assim as nossas expectativas na sua sabedoria. Ele transformou tudo aquilo em bênção. Ele usou aquilo tudo que aconteceu, aquele plano de derrotar, de matar os judeus, para poder levar outras pessoas a conhecerem aquele povo. Então, aquilo que era para ser uma maldição se tornou bênção. Bênção. E o outro ponto é que, mais uma vez, não foi necessário citar o Deus, mas as pessoas viam que havia algo de bom, algo diferente naquele povo. Assim como a Nádima deu o exemplo lá do seu sobrinho, que eu achei o máximo, Nádima, até me emocionei, porque é isso, é sobre isso que a gente está falando. Não precisa a gente chegar em algum lugar e falar, gente, eu sou pastora, eu sou uma ministra do evangelho, eu sou isso. Não, vai ser natural. E aí, voltando nos nossos primeiros estudos, a luz, ela não se esforça para ser luz, ela é luz, ela brilha, simplesmente brilha. E que eu e você possamos fazer isso, brilhar, simplesmente brilhar. Oh, E Jesus. o desafio dessa semana, gente, eu achei muito legal, porque ele fugiu um pouquinho do que está sendo, da forma com que têm sido os desafios. Um deles é a gente orar, pedir para Deus nos dar coragem para a gente poder compartilhar com uma das pessoas da nossa lista de oração algo que Cristo tenha feito por nós. Ok, isso está dentro. Agora, a outra parte que eu achei muito interessante é da gente fazer um diário de pequenas coisas especiais que Deus tem feito por nós. Pode ser coisas pequenas ou coisas grandiosas, mas fazer um diário de ação de graças a Deus. Sabe, um diário do Purim? Um diário Purim? Fazer um diário desse. Eu achei isso muito legal. Porque aí a gente vai começar a ver que Deus trabalha o tempo todo por nós. E quando a gente demonstra gratidão a Deus, as pessoas elas vão perceber, porque o coração, quando ele é grato, ele é alegre. E se o coração é alegre, ele contagia. Então uma coisa vai levando a outra. Vai ser natural, vai ser gostoso, vai ser leve, e o evangelho vai ser pregado. Então que eu e você possamos ter essa missão viva, esse desejo forte de pregar o evangelho. Edneia, Nádima, obrigada por vocês poderem nos ajudar a compartilhar aí com essas palavras maravilhosas de vocês, que eu amo, né? Então, tenho certeza que todo mundo Amém. ouve e gosta. Então, que vocês estejam Amém. conosco na próxima semana. Tá acabando, mas vai ter Bom. mais. Ano que vem tem mais e ano que vem vai ter novidade. Vamos falar com Deus? Oba. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, obrigada, porque apesar das dificuldades, apesar das nossas limitações, apesar das circunstâncias,
o Senhor nos capacita e o Senhor nos usa. Então, estamos aqui aos seus pés, Senhor, nos esvaziamos de nós mesmos, para que o Senhor entre, para que o Senhor transborde em nossa vida. Assim como a Nájima falou ali de Moisés, ele nem percebeu, mas as pessoas olhavam para ele e viam o rosto dele refletindo a sua glória. É isso que nós queremos para nós. Que a gente nem perceba, que seja tão natural para nós, mas que as pessoas ali fora elas vejam o seu rosto sendo refletido no nosso rosto. Também queremos, ó Deus, te pedir que assim como Esther, que o Senhor nos dê coragem, sabedoria, assim como Mordecai, como o Senhor nos ajude, nos use, nos capacite para a honra e glória do seu santo nome. É isso que te pedimos por Jesus. Amém. Gente, Amém. obrigada. Até semana que vem. Obrigada. E contamos aí com você para finalizar esse ciclo. Beijo. Beijo. Se as ondas desta vida